Capítulo 634, Um dos motivos. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Ellie Mae ficou parada em seu lugar e seus olhos pareciam escanear o cerne da existência de Xiaolong. O jovem estava parado a alguns metros à frente de Ellie Mae, ambos se encaravam, no meio do nada, já que todos os oponentes dela foram evaporados e o grupo de escravos sumiu junto das carruagens. Se você era tão forte, por que não fez isto antes? Ellie Mae indagou e quebrou o silêncio que permeava o ar. Eu estava investigando, nem tudo se resolve na força bruta, Xiaolong. Você está dizendo que eu sou bruta? A voz de Ellie Mae soava indignada. Não, não. Eu apenas disse que eu precisava fazer isso para descobrir o esconderijo secreto deles. Parece que estes bandidos haviam colocado as mãos em objetos muito raros, de alto nível, capazes de mascarar a presença deles até de mim, Xiaolong. Deus dragão e representante da Criadora, como sendo tudo isso você consegue ser enganado por miras bandidos, Ellie Mae. Miras bandidos. Você tem ideia de que eles eram o maior grupo criminoso de toda a criação, Xiaolong? Sério? Mas você os destruiu com um golpe, Ellie Mae. Os dois continuaram um interrogatório, jogando perguntas e indiretas por 1 hora, até que finalmente pararam de discutir. Ele havia explicado que mesmo sendo quem ele era, usar sua força bruta para resolver os conflitos que existiam não era uma opção, já que ele deveria ter uma ótima razão para usar os poderes que a Criadora deu a ele, do contrário, estaria tornando-se um tirano. Ellie Mae compreendeu e decidiu ajudar Xiaolong a encontrar o esconderijo dos bandidos. Ela começou a entoar um poderoso encanto e Xiaolong surpreendeu-se ao ver de perto o poder que emanava da jovem. Certo, eu os achei, Ellie Mae disse calmamente como se aquilo fosse a coisa mais simples do mundo. Como-as assim? Nem eu consigo achar eles, Xiaolong. É por causa de mim, uma voz soou imponente e um ser dourado, de tamanho comum, fez sua aparição. Xiaolong sentiu seu coração pular e ele não entendeu porque no mesmo instante, seu corpo simplesmente desabou sobre seus joelhos. E não era para menos, na primeira era, dentro de Ellie Mae, a energia dourada estava com seu poder na sua melhor época. Se comparasse o poder da energia de hoje com o que ela era naqueles dias, seria como o céu e a terra. Afinal, Ellie Mae podia extrair uma quantidade de poder muito além do que Ellie Shang era capaz, atualmente. O que é você? A voz de Xiaolong soava apavorada, mas no mesmo instante, a Criadora fez sua aparição, ou melhor, uma parte dela. Dessa forma, Ellie Mae, a energia dourada, Xiaolong e a Criadora, tiveram a primeira conversa, que durou algumas horas, antes de que tanto a energia como a Criadora, fossem embora. Apesar do choque inicial, tudo foi explicado para Xiaolong, como quem era a energia dourada e qual o nível de poder dela. Sendo assim, após tais diálogos, os dois foram na missão inicial em direção ao esconderijo dos bandidos e apesar de poderem se teleportar, escolheram ir lentamente para poderem conversar. Quer dizer que desde que você nasceu, tem tal energia, Xiaolong? Hein? A memória mais antiga que eu tenho era quando ainda estava no ventre da minha mãe, eu sentia uma sensação estranha, como se algo me chamasse e pedisse para que eu viesse o mais rápido possível. Não foi à toa que eu nasci com apenas 6 meses de gestação. De qualquer forma, ainda bebê, minha capacidade cognitiva era assustadora. Com apenas 3 meses de vida eu já andava e falava. Com 1 ano de vida aprendi o básico da magia. Com 5 anos eu já era uma maga poderosa. Com 10 anos eu já era conhecida em todo o reino dimensional que eu nasci e com 15 anos recebi o título de maga mais poderosa da existência. Me surpreende você nunca ter ouvido falar de mim, Ellie Mae. Eu já ouvi, apenas não fiz a conexão entre você e esta pessoa.
Xiaolong. Entendo. Bom, eu apenas fiz todas estas coisas devido à ajuda da energia dourada. Ela me ensinou tudo o que eu preciso saber e me ensinou os segredos da criação. Eu sei coisas que talvez nem você saiba, e dessa forma, os dois continuaram a conversar, trocando conhecimento e sabedoria. Ambos eram novos, com apenas 2000 anos, sendo que os pais de Ellie May foram os primeiros humanos a serem criados. Nesta época a criação tinha pouco mais de 2000 anos, ou seja, Xiaolong, que foi o primeiro ser vivo criado, senciente, era apenas alguns anos mais velho que a jovem Ellie May. Todavia, isso é irrelevante. Então, conforme o tempo passou, os dois continuaram a manter contato, conversando e trocando experiências, descobrindo segredos e derrotando bandidos e malfeitores. E quando ambos tinham 3000 anos, após 1000 anos de uma jornada de amizade e companheirismo, finalmente um se declarou para o outro e começaram um relacionamento longínquo. Tiveram filhos e eventualmente morreram, por causas já explicadas. No fim, Xiaolong e Ellie May trilharam praticamente todas as suas vidas um do lado do outro, vivendo iras e iras sem se distanciarem nem um pouco, da mesma forma que morreram juntos. O poder que os dois revelaram possuírem era descomunal e ambos beiravam a onipotência. Eu criei as Dungeons por uma razão simples, a energia dourada. Ellie May, minha amada esposa, era a detentora da energia dourada e controlava com perfeição a mana e todas as mágias existentes. Sendo assim, quando ambos estávamos em nossos últimos suspiros, eu agi. Fundi minha alma ou o que restava dela com a centelha divina da criação e assim poderia continuar por muito mais tempo cuidando das coisas dos bastidores. A alma de minha esposa foi fortalecida ao máximo e espera em seu sono eterno para que possa ser renascida. Porém, sabendo que nossas mortes trariam ondulações imensas na realidade e tendo a certeza que a energia dourada seria passada para outra pessoa e que o fim agiria como nunca antes, eu criei um complexo sistema baseado nas leis da criação. Este sistema dá vida aos sonhos daqueles que morreram no pináculo do cultivo, ou seja, todo ser vivo, seja ele da raça que for, que acabe morrendo no pináculo do cultivo, ou melhor, no pináculo do poder, já que quando criei as Dungeons, minha filha, Xiaolin, ainda não havia criado o Dei ou Marcial, eventualmente terá seus desejos, os bons desejos, tornei-dos em realidade. Sendo assim, cada dungeon é fruto de uma vida de um ser que beirou a imortalidade. A energia antiga nada mais é que um atestado que diz, este ser atingiu o mais alto nível de poder da existência. Esse é um dos motivos de eu ter criado elas, entendeu? Xiaolong.